E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Boscolo e hoje a gente vai conversar sobre prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Mas a gente vai falar de uma prescrição muito específica do treino intervalado de alta intensidade. Uma prescrição que é baseada em parâmetros submáximos. Parece trivial, mas lamentavelmente poucas pessoas sabem prescrever o treino intervalado de alta intensidade de modo adequado. Quando a gente fala da prescrição do treino intervalado, existem diversos parâmetros que nós utilizamos para realizar a organização dos diferentes protocolos de treino. É essencial que, no mínimo, você saiba que existem dois grandes grupos de parâmetros para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade, ok? Nós temos parâmetros que são considerados, o nome que a gente usa é parâmetro psicofisiológico. 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 E existe um outro grupo de parâmetros que são considerados como os parâmetros mecânicos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que é essencial de conhecer para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade. A gente tem parâmetros psicofisiológicos e parâmetros mecânicos para a prescrição do HIIT. Dentro dos parâmetros, óbvio, se você não sabe sobre isto, eu sugiro que você leia meu livro sobre treino intervalado de alta intensidade. Eu sugiro que você assista minhas videoaulas sobre treinamento intervalado de alta intensidade e que você faça um curso online sobre HIIT. Porque muitas das coisas que eu falo nas lives, elas dependem de conhecimento prévio. Esta, como você pode perceber, não é uma live que a pessoa entra e fica falando sobre o sexo dos anjos, a cor do arco-íris, se vai chover ou se não vai, que fica enrolando a pessoa que fica ouvindo durante um monte de tempo e no final faz uma oferta. Esquece, eu não vou fazer isso nesse momento, ok? Eu preciso que você domine conhecimento prévio para poder aprofundar a tua competência na prescrição do treino intervalado e principalmente a tua competência na discussão sobre a prescrição do treino intervalado. Porque afinal, um monte de gente que ouve falar sobre HIIT não é profissional de educação física. São pessoas que estão no cotidiano de treino e aí o professor chega lá e fala, vai fazer um 30-30. Por quê? Quais são os parâmetros, os critérios, em qual fase do treino? Então, gerar autonomia para a tomada de decisão é essencial no processo do autocuidado. E isso não é só com exercício físico, né? Isso é com qualquer tipo de autocuidado. Envolve diferentes hábitos associados ao exercício, à alimentação, à medicação, ao trato cotidiano com os diferentes aspectos psicossociais. Bem, então quando a gente fala de treino intervalado, uma das primeiras características é reconhecer que existem dois grupos de parâmetros. Parâmetros psicofisiológicos para a prescrição e parâmetros mecânicos para a prescrição. Dentro dos parâmetros psicofisiológicos, a gente pode utilizar uma série de diferentes variáveis, óbvio. Então a gente pode trabalhar com frequência cardíaca, pode ser máxima, pode ser de reserva, enfim. A gente vai trabalhar com VO2 máximo e a gente também trabalha com percepção subjetiva de esforço. São os principais parâmetros. Tem outros? Claro que tem outros. A gente pode trabalhar, por exemplo, com MET, equivalente à tarefa metabólica, pode trabalhar com concentração de lactato sanguínea. Tem uma série de parâmetros que a gente utiliza no domínio psicofisiológico para a pressão do treino intervalado. Obviamente que os mais comuns e fáceis envolvem a frequência cardíaca da pessoa e a percepção subjetiva de esforço. São os dois parâmetros mais comuns para a prescrição do treino intervalado de alta intensidade quanto aos parâmetros psicofisiológicos. Quanto aos parâmetros mecânicos, a gente tem uma série de outras variáveis. Por exemplo, eu gostaria de destacar a intensidade associada ao VO2 máximo. A gente tem a
intensidade ou velocidade aeróbia máxima, que é um outro elemento semelhante, mas é outra coisa. A gente tem também o tempo limite, que é um outro parâmetro utilizado na pressão do treino intervalado de alta intensidade. E a gente tem um quarto elemento, que é a máxima velocidade de sprint. Se você não sabe o que eu estou falando, eu reforço. Tem que estudar antes para poder aproveitar o elemento subsequente, ok? Ou vai catando aí as informações e juntando no cotidiano, de modo a dar conta, obviamente, de ter uma prescrição de qualidade. Uma coisa eu não tenho dúvida. Cada vez mais o processo de prescrição do exercício físico está mais banalizado. Cada vez mais pessoas com menos competência se sentem aptas a prescrever exercício físico. Por quê? Por nossa culpa, o processo de prescrição tem sido cada vez mais banalizado, mais simplificado. E aí, obviamente, que a gente, de modo muito triste, acaba abrindo a possibilidade de prescrição. Então, o primeiro ponto central da live de hoje, eu vou apagar daqui a pouquinho, se você quiser fazer um print, fica à vontade, é saber que existem dois grupos de parâmetros para a prescrição da intensidade ou para a prescrição do treino intervalado. São os parâmetros psicofisiológicos, compostos por frequência cardíaca, consumo de oxigênio, percepção subjetiva de esforço, equivalente metabólico, é pouquíssimo utilizado, mas existe. Tem, nesse cenário, inclusive, uma outra variável, que é quilocal-hora, ou quilocaloria minuto, melhor dizendo. É um outro parâmetro que também é utilizado, e a concentração de lactato. Dentro dos parâmetros mecânicos, a gente tem a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, a máxima velocidade aeróbia, a velocidade aeróbia máxima, o tempo limite e a máxima velocidade de sprint, ok? São diferentes parâmetros mecânicos para a pressão do treino intervalado. Então, se você quiser, por gentileza, faça um print dessa tela que eu vou apagar essa informação. Manda ver. Ótimo. Então, além dos parâmetros de intensidade, nós temos critérios para classificação da intensidade, ok? Então, quando a gente fala de classificação da intensidade, nós temos 4 grupos de intensidade no treino intervalado de alta intensidade. Óbvio que existem outros tipos de treino intervalado que não são de alta intensidade, mas o nosso foco é falar sobre o treino intervalado de alta intensidade. Então, quando a gente fala do treino intervalado de alta intensidade, nós temos pelo menos 4 parâmetros para a prescrição do HIIT. O primeiro parâmetro para a prescrição do HIIT é o parâmetro mais trivial, mais fácil, mais cotidiano, mais comum, mais conhecido, que é chamado de intensidade ao out, ok? A intensidade all out é aquela que você chega para o teu aluno e fala: você vai fazer 30 segundos agora de burpee, ou de alpinista, ou de corda naval, enfim, qualquer tipo de meio de treino, e ele para e te pergunta: tá, mas eu vou fazer com qual intensidade ou qual velocidade? Aí você fala para o teu aluno: você vai fazer o mais rápido possível. Deu uma desfocada aqui, né? Deixa eu sair da tela aqui e ver se melhora. Aí. Você vai fazer o mais rápido possível, o mais forte que você pode, o mais intenso que você consegue. Isto está no domínio ao out, ok? Está no domínio ao out. Este domínio ao out é importante a gente saber que ao longo das séries de esforço vai haver uma severa queda na produção de trabalho.
E aí não interessa muito qual é o nível que a pessoa tá. Se ela falar para ti que ela está fazendo o mais forte que ela pode, você vai ter que considerar essa informação e trabalhar a partir desta amplitude. Mas além da intensidade all-out, que é uma intensidade no domínio que a gente chama de não controlada, a gente tem três intensidades que estão no domínio da intensidade conhecida como controlada. Então, quando existe controle da intensidade, a gente vai trabalhar com três outros parâmetros de prescrição. O primeiro parâmetro, que é o mais fácil de entender, é considerado de intensidade controlada no domínio que a gente chama de máximo. Ou seja, ele está na intensidade que é igual a 100% da intensidade associada ao VO2 máximo. Então, o aluno faz um teste incremental. Neste teste incremental você identifica qual é a intensidade associada ao VO2 máximo ou qual é a máxima, a velocidade aeróbia máxima, e então essa pessoa vai se exercitar a 100% da intensidade máxima. Por exemplo, eu vou aplicar um teste incremental. Se você tem dúvida, tem o vídeo aula que explica teste incremental. Você faz um teste incremental e neste teste incremental o teu aluno termina num estágio que ele vai completar, por exemplo, a 16 km por hora. Então, você foi aumentando 1 km por hora por minuto e viu que o teu aluno completou o estágio de 16 e desistiu do teste. Então, o valor de 100% do teu aluno é de, por exemplo, 16 km por hora. Então, se ele for realizar um HIIT de 30 segundos por 30 segundos a 100% da IVO2, então ele vai fazer 30 segundos a 16 e vai parar 30 segundos, ok? Ele está fazendo um HIIT na intensidade máxima quanto à sua potência aeróbia. Mas além desta intensidade máxima, um indivíduo que em um teste incremental chegou a 16 km por hora, se numa outra oportunidade eu adicionar 10%, ok? Se eu adicionar 10%, e aí ele vai ficar com 17,6 km por hora. Se nós colocarmos a esteira a 17,6, esta pessoa consegue correr. No entanto, não é máximo. 17,6, como eu acrescentei 10%, é correspondente a 110%, nesse caso aqui, por exemplo, da velocidade aeróbia máxima. Se é 110%, ele está no domínio que a gente chama de supramáximo, ok? Então esse domínio aqui, ele é conhecido como supramáximo. Por que ele é supramáximo? Porque ele está acima de 100% da potência aeróbia máxima do meu atleta ou do meu aluno. É comum, por exemplo, as pessoas se exercitarem a 105, 110, 115, tem trabalho com 130, 170%
da potência aeróbia máxima. Isso está no domínio do que a gente chama de treinos supramáximos. Por que supramáximo? Porque eles estão acima de 100% da intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, beleza? E existe... Nossa, estão me perguntando ali se HIIT é aeróbio ou anaeróbio. Tua pergunta é complicada, mas a resposta genérica é: grande parte dos modelos de treino intervalado é predominantemente aeróbia, ok? Grande parte dos modelos de treino intervalado é predominantemente aeróbia. Mas agora não é hora de pergunta. Bem, existe um terceiro grupo, que é o grupo que a gente chama de intervalados submáximos. É engraçado falar isso porque muita gente acha que o treino intervalado a pessoa tem que fazer... Não vira nada na aeróbio, meus. Tá comendo bola, não tem nada a ver. Continua sendo predominantemente aeróbio. Aí, ó, até perco a linha de raciocínio quando eu essa pergunta dessa. Então, no treino intervalado, a gente tem 4 grandes formas de organizar a intensidade. Ele pode ser all-out, quando ele é não controlada. Ele pode ser máximo, quando ele é 100% da velocidade aeróbia máxima. Ele é supramáximo, quando ele é acima de 100%. E, obviamente, que quando ele é abaixo de 100%, ou seja, quando ele é inferior à intensidade associada ao VO2 máximo, ou ele é inferior à velocidade aeróbia máxima, nós temos um tipo de treino considerado como submáximo. Um monte de gente acha que para ser HIIT, não precisa ficar com medo de pergunta não, cara, é bem tranquilo. E fica à vontade para sair, tá? Você tem liberdade para fazer isso a hora que quiser. Quando a gente faz um treino intervalado que está abaixo de 100% da intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio, ele está no domínio submáximo. Ele continua sendo em alta intensidade, mas como ele não está a 100%, ele é submáximo. Significa, portanto, que para fazer HIIT, a gente não precisa se matar. O cara não tem que correr o mais forte que pode, o mais rápido que consegue. Isso é tudo balela, é tudo mentira, é tudo conto de pessoas que querem de novo banalizar o processo de treino e não têm competência para prescrever de modo adequado uma progressão sensata do processo de treino. Nesse cenário, portanto, a nossa conversa de hoje é sobre modelos de prescrição submáxima do treino intervalado de alta intensidade. Para ter uma prescrição submáxima, abaixo do VO2, abaixo da velocidade aeróbia máxima, nós precisamos fazer alguns procedimentos para detectar ou o que é o máximo, obviamente, ou o que é o critério mínimo para ser considerado alta intensidade, certo? Então, por exemplo, se você fez um teste incremental, o teu aluno chegou a 16 km por hora, e aí, a estes 16 km por hora, você subtraiu 10%, você está se exercitando a 14, quanto dá isso aqui? 14,4, é isso? 14,4, porque mais 1,6 dá 16. Então, se o teu aluno estiver se exercitando a 14,4 quilômetros por hora, o teu aluno está se exercitando a 90% da IVO2. Então ele está num domínio que é considerado como
submáximo, porque é abaixo de 100%, ok? Então você pode estar no domínio submáximo. Eu tenho videoaula sobre teste incremental, ok? Você pode estar no domínio submáximo fazendo cálculos a partir do 100%, ok? Então, 95%, 90%, 85% está no domínio submáximo. Mas vem cá, qual é o critério mínimo para a gente poder prescrever o treino e falar, este estímulo é de alta intensidade? Qual é o critério mínimo? E a partir daí a gente vai prescrever o HIIT considerando critérios submáximos, mas que estão no domínio da alta intensidade, ok? Então, se você tiver interesse em fazer um print da tela, por favor, fique à vontade, porque eu vou apagar e aí o conteúdo vai embora. Beleza. Então, vamos lá. A gente está falando de intensidades submáximas, ok? Na prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Nesse cenário, existem duas possibilidades que a gente tem para identificar a intensidade submáxima. O primeiro critério eu já expliquei, que é descer a partir da intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. E a outra possibilidade está associada com qual é o menor critério para a gente considerar um esforço como de alta intensidade. E aí é curioso porque a gente tem diversas formas de chegar nessa resposta. A primeira delas envolve a concentração de lactato sanguíneo. Então, quando a gente tem um gráfico em um teste incremental, conforme eu vou avaliando, aqui é o tempo, ok? E aqui é a concentração de lactato. Nesse cenário, conforme eu vou avançando no tempo, a minha concentração de lactato, ela aumenta mais ou menos deste modo. Ela tem um aumento que é meio exponencial. E a gente considera como critério mínimo para ser considerado alta intensidade qualquer esforço que esteja acima do limiar anaeróbio. Então, um dos modos de avaliar o limiar anaeróbio é considerar a concentração fixa de lactato em 4 milimol. Então, quando o lactato da pessoa está em 4 milimol, a gente vai considerar que esse indivíduo, a partir deste valor, está em alta intensidade. Por exemplo, eu começo o teste aqui a 8 km por hora. E aí eu tenho 1,5. Aí eu tenho 9 km por hora. Aqui eu tenho 1,9. Aí depois eu chego para cá no terceiro estágio de 10 km por hora. Então eu estou com 2 milimol, 2,5. E aí a 11 km por hora eu estou a, por exemplo, 4,1 milimol. E aí depois a 12 km por hora eu já estou a 8 milimol. E quando eu estiver a 13 km por hora, eu já estou a 12 milimol. Ou seja, quando eu chego próximo de 4 milimol, eu tenho a velocidade, se for num teste em esteira,
que é correspondente ao limiar anaeróbio. Ah, mas Fabrício, eu não tenho como fazer medida de lactato porque eu não tenho lactímetro, não tenho acesso a esse negócio. Ok, você não precisa fazer coleta de lactato para identificar o limiar anaeróbio. Existem várias outras estratégias, tudo bem? Então, uma estratégia que é muito simples e ela pode ser utilizada envolve a análise da frequência cardíaca em períodos sucessivos. Imagina que a gente tem, de novo, um próximo gráfico. E aí você vai, aqui não é mais lactato, agora é frequência cardíaca. E aqui é o tempo, ok? Então, você vai medindo e anotando a frequência cardíaca ao longo do tempo do teste incremental. E a frequência cardíaca vai ter mais ou menos essa característica. Ela tem um incremento mais acentuado no início do teste e aí depois ela continua aumentando, mas numa taxa de aumento menor. Se você realizar a confecção de duas retas, aqui, ó, ok? Duas retas, a intersecção entre essas duas retas tem uma projeção sobre o eixo do tempo, que pode ser o eixo da intensidade. Essa estratégia é chamada de ponto de deflexão da frequência cardíaca. Ao realizar a análise pelo ponto de deflexão da frequência cardíaca, você também tem um valor muito próximo ao limiar anaeróbio. Essa é uma segunda estratégia que você pode utilizar. E existe uma terceira estratégia que também é muito comum e conhecida. Você tem o gráfico de intensidade por tempo e você vai aumentando a velocidade. Aqui é velocidade, certo? Aqui é o tempo. E conforme você vai aumentando a velocidade ao longo do tempo, ao final de cada estágio, você pede para o teu aluno falar uma frase. E no momento que este aluno tiver que fazer uma hiperventilação, você tem indicativos de que aquela intensidade é próxima, não é nela, né? É próxima ao limiar anaeróbio. E tem mais uma possibilidade que a gente faz de novo. Plota o eixo X e o eixo Y e você tem aqui a velocidade e aqui você tem o tempo, ok? A cada estágio que o teu aluno cumpre, você pergunta ao final do estágio qual é a percepção subjetiva de esforço do teu aluno ao final do estágio. E naquela velocidade que o teu aluno indicar que a percepção subjetiva de esforço é próxima, 13, você pode considerar ela como próxima do limiar anaeróbio, ok? Então, em 3 minutos a gente viu 4 métodos diferentes de identificar valores próximos, ok? Do limiar anaeróbio. Obviamente que nenhum desses procedimentos é padrão ouro. A gente usa como padrão ouro a espirometria, a razão VCO2, VO2, e a partir da análise das trocas de gases,
nós identificamos os pontos de transição metabólica. Mas esses diferentes procedimentos, eles vão dar um valor próximo do qual a gente precisa para prescrição do treino intervalado com base em parâmetros submáximos. Essa é a terceira parte e a penúltima do processo. Então, vou pedir a gentileza de que, se alguém tiver interesse, fazer o print agora, porque eu vou apagar a tela, beleza? Me perguntaram aqui como que faz para adquirir o livro Caminhada Intervalada. www.caminhadaintervalada.com.br. Então vamos apagar isso aqui que está muito bonito, mas tem mais coisa pela frente, certo? Então vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos de prescrição de treino com base em parâmetros submáximos, ok? E os 2 exemplos que eu vou dar, eles são utilizados em bicicleta. Pode ser qualquer bicicleta ergométrica, pode ser elíptico, pode ser inclusive bicicletas de spinning, dependendo do quanto você tem intimidade com o equipamento, com o aparelho, certo? Então, bem, o primeiro exemplo, ele vai trabalhar com a carga, caguei aqui. O primeiro exemplo é a intensidade associada a 80% da frequência cardíaca máxima. Então, como que você faz essa bagaça? Você vai identificar qual é a frequência cardíaca máxima do teu aluno, pode ser predita nesse momento, porque tu pode até ficar na dúvida, mas predicar, cara, tá fazendo submáximo, não vai atrapalhar em nada nesse processo, né? Então, qual é a lógica do processo? Você estima qual é a frequência cardíaca máxima do teu aluno, por exemplo, tu usa a equação 208 menos 0,7 vezes a idade. Suponhamos que isso daqui deu alguma coisa como 187 BPM, ok? Você precisa saber agora quanto que é 80% disso, ou dá para chegar até 85% disso, tá? Ficou um 5 aí? Ficou. Dá para chegar até 85% da frequência cardíaca máxima. Então a gente faz 187 vezes 0,8 ou 0,85, e aí se for vezes 0,8, se for 80%, vai dar 150 BPMs. Então qual é a lógica? Você faz o teste incremental, você vai realizando o esforço progressivo, e quando a pessoa atingir 80 ou 85% da frequência cardíaca máxima, você guarda qual é aquele level. Então imagina que o meu aluno começou no level 2 na bicicleta. É hipotético isso, tá? Ele começou no level 2. No level 2, ele estava a 70%. Aí no level 3, ele estava a 78%. No level 4, ele bateu, por exemplo, 82%. Eu posso seguir level 5, 6, 7, mas o que eu quero nesse momento é qual é o valor que ele se aproximou de 80%, 85%. Nesse caso,
é o level 4, ok? O level 4 na esteira. Sei lá como que a tua esteira vai aumentar de level em level. Pode ser tijolinho, barrinha, carguinha, wattagem, marcha. Isso não é o mais importante, ok? O mais importante é saber que você encontrou qual é a intensidade, um parâmetro mecânico, level 4, que corresponde à associação dela a um parâmetro fisiológico que é submáximo. Então, tu não vai prescrever o treino com base na frequência cardíaca máxima, que está aqui. Você vai prescrever o treino com base num valor que é submáximo. E nesse cenário, agora a gente tem o level 4. Você não pensa mais na frequência cardíaca. Este modelo de treino tem 2 artigos com ele, um com homens obesos e um com mulheres. Então a gente vai trabalhar 8 segundos, ok? 8 segundos na intensidade correspondente a 85% da frequência cardíaca máxima, e a pessoa vai se exercitar. Aqui ficou. O S é ao contrário, né, meu? E a pessoa vai se exercitar, vai pedalar, ele vai tentar chegar a 120 RPM. Esse é o período de esforço. Então, a carga está lá no level 4, a pessoa vai girar 8 segundos a 120 RPM. 2 rotações por segundo. Passados esses 8 segundos, ela vai girar na recuperação 12 segundos na intensidade correspondente a 85% da frequência cardíaca máxima, mas a 40 RPM. Então a gente tem um modelo de treino que o período de esforço é de 8, o período de recuperação é de 12 segundos, e aí eu tenho 8 segundos a 120 RPM, 12 segundos a 40 RPM. Qual é a intensidade desse treino? A intensidade é aquela correspondente a próximo de 85% da frequência cardíaca, que foi aquela intensidade que eu identifiquei no teste incremental no momento que a pessoa atingiu 85%. Esse 85% aqui é próximo do limiar anaeróbio, certo? Aqui é um 2, mas, enfim, era para ser um 5 aí. Esse é um modelo de treino. Notem que um período de esforço mais um período de recuperação é igual a 20 segundos. Ok? Um período de esforço mais um de recuperação é igual a 20 segundos. Esse treino, normalmente, a gente começa com 4 minutos de treino, ou seja, a gente tem 12 sprints, e aí a cada sessão a gente aumenta 1 minuto, que equivale a 3 sprints. Então a gente tem um modelo de treino intervalado de alta intensidade, utilizando um parâmetro submáximo, identificado um teste incremental, que associa a intensidade como parâmetro mecânico com base em um parâmetro fisiológico, ok? Mamão com açúcar, esse negócio. Eu ia fazer mais um exemplo, mas como a gente tem um tempo que não vou conseguir avançar para o exemplo, eu vou deixar para vocês fazerem um print e aí a gente começa a tirar as dúvidas, ok?
Então, por gentileza, quem quiser fazer o último print, só não esquece de, se for publicar, marcar lá, hashtag live com Fabrício. Porque eu gosto de acompanhar as publicações. Fica à vontade para fazer o seu print da tela e guardar de lembrança essa live. Beleza? Bem, parênteses. Eu assisto lives de um monte de colegas meu, né? Caras de diferentes estados, diferentes cidades que fazem lives também. E semanas atrás, um colega bastante próximo meu, ele foi puxar uma live e começou, foi muito engraçado, porque ele pegou um papel e uma caneta, ele virou o papel assim de frente para a câmera e ele começou a tentar escrever e não saía. Ele colocou de ponta cabeça, colocou de trás para frente. A única coisa que ele não conseguiu foi colocar de um modo que a gente conseguisse ler ele escrevendo. Foi muito, muito engraçado. Então, a live... alguém quer fazer o print aí? Eu tô na frente? Desculpa. Fica à vontade aí, ó. Vê se melhora agora, Jorge. Beleza? Ótimo. Tem gente que faz anotação. Eu recebo print até de anotações da galera. Então vamos lá. Quem tiver dúvida, manda ver na dúvida. A gente tem alguns minutinhos aí. 5 minutos para tirar dúvidas. Alguma dúvida? Boa, ótima dúvida. Vai ficar gravada essa live. Mais perguntas? Adoro esse coraçãozinho aí gay. Fica todo arco-íris. É muito bonitinho. Eu nem sei mandar coraçãozinho, inclusive. Sandro, tem aqui, ó. Se você entrar em vimeo.com/Fabrício Boscolo, eu tenho uma live sobre como administrar o incremental. Léo, cara, você não tem ideia. A gente pode fazer uma live só sobre os benefícios desse tipo de treino. Com obesos, esse modelo de esforço, ele reduz gordura visceral, gordura total, aumenta a massa muscular de membros inferiores, reduz a oxidação de carboidrato em repouso e aumenta a oxidação de gordura em repouso, cara. É um modelo muito interessante para pessoas com sobrepeso e obesidade. Miller, se os teus hipertensos tomam medicamento que controla a pressão arterial, os beta-bloqueadores, aí não faz sentido realizar a prescrição com base na frequência cardíaca. A gente faria com base na percepção de esforço, ok? Perguntaram se pode fazer treino intervalado antes da musculação. Pode, mas eu não aconselho. Eu acho que existe outra estratégia. Coach Bastos. O EMON funciona como um HIIT. Se não houver troca de exercícios, sim. Se houver troca de exercícios, não. Recuperação deste treino, ativa ou passiva? Se é 40 RPMs, é porque ela é ativa, né? Arco Rugeira, acabei de explicar, ó. Esse aqui é um bom modelo de treino. Não resolve a vida de ninguém, mas é um bom modelo de treino. Não entendi a pergunta, Jorge. Infelizmente não entendi. Mais alguma pergunta? Adriano, você pode realizar intervalado após a musculação. Existem algumas orientações e observações que devem ser seguidas, mas sim,
você pode realizar. Pode realizar antes também, tá? Mas é que para alguns desfechos não é a melhor estratégia. Franklin, se existe protocolo para identificar limiar anaeróbio no judô, existe. O Paulo Azevedo construiu um teste há algum tempo atrás de velocidade crítica. Mas eu não acho que é relevante encontrar o limiar anaeróbio em atletas de judô. Precede, entende? Não vejo utilidade. Para a pressão do treino, para a recuperação, acho que vale a pena. Davidson, pode utilizar para quem não é obeso, sim. Bem tranquilo. Imagina, Arco Rogera, tá tudo tranquilo, cara. Acontece. Natália Bergamo, tudo bem? Bom te ver. Faz tempo que a gente não conversa, beleza? Gel Araújo está me perguntando qual é a importância da recuperação passiva. Para alguns modelos de treino intervalado, ela vai contribuir para a manutenção da produção de potência e eficiência mecânica. Tenho, no curso de HIIT tem progressão, é muito detalhada inclusive. Me perguntaram se para sedentário com mais de 50 anos e obeso, como proceder na avaliação antes de perceber o HIIT. Nicolas, você pode fazer diferentes procedimentos. Você pode estimar a frequência cardíaca máxima a partir de equação preditiva. Você pode estimar o VO2 máximo a partir de frequência máxima basal. Pode predizer qual é a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, considerando o VO2 máximo e o equivalente metabólico. Você pode fazer o incremental com PSE, identificar por estágios. Existe uma série de procedimentos, tá? Teta perguntando na airbike. Sim, é muito legal fazer na airbike. Eu particularmente acho muito legal fazer na airbike. O problema da airbike é que você não tem o level, né? Então trabalha só com RPM. Obrigado, Thiago, pelo teu comentário. Vou para Goiânia em outubro. Vou ministrar curso, sim. Estão perguntando quantas vezes na semana. Tu não concorda comigo que isso é extremamente variável? Se a pessoa faz musculação, qual é a frequência da musculação? Se ela não faz musculação, mas faz outra modalidade, qual é a frequência da modalidade que ela realiza? Quando ela vai fazer o HIIT, ela faz uma sessão só para HIIT ou é o HIIT associado a outra atividade? Estaremos lá na IRSA, vai ser muito legal. Mas a vantagem na airbike, ela é colinear com o RPM, né? Então, por isso que eu faço incremental usando RPM na airbike. Olá, Tássia, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Jean, eu tô muito afim de ir para Santa Catarina. Eu vou para Itajaí em setembro, tá? Tem um curso meu em setembro em Itajaí, vai ser bem legal. É sobre treino intervalado de alta intensidade e treinamento em circuito. É com a Brave. Miller, claro que sim. Esse é o fundamento, é identificar qual é o nível do teu aluno para organizar o teste incremental. Nunca fui para Porto Velho. Se tiver um organizador de eventos aí, eu topo ir fácil. Marlon, normalmente estágios de 1 minuto são suficientes, tá? Você pode fazer de 2 também, mas 1 minuto já é suficiente. Respondi, Davidson. Pode fazer a cada 2 minutos, mas também pode fazer a cada 1 minuto. Tá tranquilo. Bem, galera. Não, 3 minutos é muito. Não precisa fazer. Só se você quiser fazer medida de consumo máximo de oxigênio, limiar anaeróbio por lactacidemia. Senão não precisa fazer estágio de 3 minutos não, tá? Rafa, estaremos lá em Vitória, dia 25. Curso com a Club Life. Inclusive é dia do meu aniversário. Mas isso daí faz parte do processo. Dia 25 lá na Club Life com
meu querido André de Vitória. Beleza? Bem, galera, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade. Um abraço do Fabrício, até lá!